Bom dia. Armadilhas modernas. Armadilhas modernas que tentam nos pegar de um lado, tentam nos pegar de outro, e muitas vezes nós ficamos aprisionados em lutas, batalhas e coisas que têm acontecido na modernidade. Quais são as coisas? Quais são as coisas que hoje atrapalham a sua caminhada? Quais são as coisas hoje que te distraem? Quais são as coisas hoje que te incomodam? O que acontece? Quais são as armadilhas modernas? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua rotina, o que tem te distraído? O que tem te incomodado? O que tem te paralisado? O que tem te cansado? O que tem te exaurido? Acabamos de cantar de um Deus que cuida, de um Deus que acalma nossa alma, de um Deus que é o nosso refúgio. Mas quais são as armadilhas modernas que têm nos aprisionado? Nós vamos começar uma série de mensagens sobre alguns assuntos nesse tema. E nós vamos revezando essa série de mensagens entre domingo de manhã e domingo à noite. E nós vamos conversando à luz das Escrituras. Quais são? A cada oportunidade de ouvirmos essa série, nós vamos focar em uma área, um canto daquilo que a modernidade traz de novas armadilhas, de novos desafios para nós. Quem aqui se incomoda ou se incomodou com algum barulho de celular enquanto eu estava falando? Não levante a mão. Podem parar agora, obrigado, queridos. Eu combinei aí com alguns para eles atazanarem, não saírem do celular desde a hora que eu começasse a falar aqui e deixasse aparecer barulho de joguinho, uma coisa e outra. E alguns já ficaram com medo, né? Não, mas meus pais falaram que não é para eu ficar no celular. Já estavam lá preocupados. Queridos, é normal a gente olhar para o outro e reparar no outro e querer julgar o outro, como se aquilo que o outro está fazendo fosse o problema. Eu quero dizer para vocês que o problema não está no outro. O problema não é se o outro está usando o celular, o problema não é se o outro está acessando isso, aquilo outro, se o outro está usando muitas mídias sociais, usando muito a TV, a série, o videogame, isso, aquilo outro. Não é. O problema é o meu coração. Como está o seu coração diante das armadilhas modernas? Recentemente, conversando com uma pessoa, eu disse, olha, eu tenho pavor, eu não gosto, eu fico incomodado com esses profissionais da saúde que fazem vídeos que dão um monte de ibope. Não pode tela de jeito nenhum. Tela faz mal para a criança, tela aquilo outro. Eu também estudo neurociência, tenho me especializado nisso e eu não gosto dos extremos. Eu acho que a palavra de Deus é o equilíbrio perfeito daquilo que nos dirige, daquilo que nos dá equilíbrio. E é sobre isso que a palavra de Deus vai nos falar. Então, ao invés de eu, de repente, olhar à minha volta e começar a ficar incomodado e julgando e apontando o outro, eu vou olhar para mim. E aí você que usa mais, você que usa menos, vai ter o padrão bíblico para como, então, você encontrar essa resposta. Eu disse para vocês que eu fico incomodado quando os profissionais ficam nesses extremos, né? Crianças não podem ver tela, ou crianças podem ver a quantidade X, Y de horas de tela. Eu acho que falta muita base de estudo científico para dizer é isso, é aquilo. Mas eu acho que a Bíblia já tem muito mais do que eu e você precisamos, para termos ponderação, para termos equilíbrio em como nós vamos lidar com o equilíbrio dessas verdades, ou o excesso delas. É exatamente isso que eu quero conversar com você. Excesso ou equilíbrio em um mundo digital? Excesso ou equilíbrio? Então o tema de hoje é esse, e a série é esse tema geral daquilo que nós vamos conversar, das armadilhas modernas. Pode colocar o próximo, irmão João, por favor? A palavra de Deus lá em Efésios nos traz uma resposta bem equilibrada sobre essas verdades. Eu acredito que está acima daquilo que a ciência diz. Eu acredito que está acima do legalismo, está acima de olhar para o outro e não olhar para o meu próprio coração. Mas então fazemos uma avaliação sincera, uma avaliação equilibrada, à luz das Escrituras, para que então, relacionado a esse mundo digital de alta performance, preste bastante atenção no que eu estou dizendo, neste mundo digital de alta performance. Porque o problema não é só o mundo digital.
Às vezes você, como eu, nem gosta muito de mídias sociais. Eu não gosto, eu uso, eu preciso usar, mas eu não gosto. Se eu pudesse não ter o WhatsApp, eu ficaria mega feliz. Mas é uma baita ferramenta de trabalho hoje em dia. A questão não é se você gosta ou não. A questão é o quanto que essa vida performática que o mundo tem imposto para nós tem invadido o seu coração. Uma pergunta antes de nós lermos o texto. Quando você ouviu uma musiquinha de algum celular, ou você viu algum adolescente ou algum junior mexendo no celular, quando eu comecei a pregar, se você viu, o que você pensou no seu coração? Julgamento? Acusação? Não é isso. Se nós sairmos dessa pregação apontando para o outro, a palavra de Deus não nos alcançou, e ela não vai frutificar em nós e através de nós. A questão é olharmos para o nosso próprio coração. Seja você adolescente, você junior, você adulto, você idoso, você jovem, seja qualquer um de nós. O quanto que a performance desse mundo digital tem entrado nas nossas vidas. Porque às vezes a gente precisa trabalhar, porque eu preciso alcançar a expectativa do outro. Mas eu preciso estar nesse lugar, eu preciso ter esse carro, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso me portar assim, mas eu preciso fazer isso por quê? Porque realmente eu quero, isso está me beneficiando, porque realmente eu refleti e isso beneficia aqueles que eu amo, porque isso realmente tem produzido algo, ou simplesmente porque está todo mundo indo numa onda e eu estou seguindo essa onda. Ah, como que eu não vou assistir um seriado? Está todo mundo falando desse seriado. Como que eu não vou jogar esse novo jogo? Está todo mundo jogando esse jogo. Ah, como que eu não vou ganhar mais dinheiro e ter um melhor carro, se todo mundo tem um carro melhor que o meu, uma casa melhor que a minha? Eu preciso trabalhar mais. Por que você precisa trabalhar mais? Então são perguntas que nós precisamos fazer. A palavra de Deus há de chegar a cada um de nós no canto e na área que nós precisamos. Uns talvez mais em uma área, outros talvez em outra área. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós e nós precisamos ouvir a Tua voz. Por favor, ó Deus, na ação do Teu Santo Espírito, revigora-nos. Na ação do Teu Santo Espírito, liberta-nos, salva-nos, restaura-nos. Naquilo que nós temos tentado encontrar e achar neste mundo performático, neste mundo de tantas oportunidades, permita, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor atraia a nossa mente, o nosso coração, para encontrar a paz, para encontrar a alegria, a satisfação real que há no Senhor. Livra, Senhor, cada faixa etária aqui, das armadilhas do nosso próprio coração enganoso. Livra-nos das armadilhas de Satanás. Livra-nos das armadilhas de andarmos em caminhos tortuosos, quando a Tua palavra é reta e nos convida a um caminho mais profundo. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Abra comigo Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Eu vou ler com você alguns versículos aqui, depois eu contextualizo para nós estes versos. Versículo 15 do capítulo 5 do livro de Efésios. Vou ler para você. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Sujeite-se uns aos outros, no temor de Cristo. O texto bíblico aqui precisa ser entendido como um todo. Eu vou passar para você o contexto geral, o contexto imediato, mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Quando você ouve esse tema geral de armadilhas modernas, ou quando você ouve sobre o excesso e o equilíbrio que nós temos que ter nesse mundo digital, eu quero te fazer uma pergunta a respeito do texto que foi lido. Quando nós terminamos de ler esses últimos versículos que vai afunilando sobre o relacionamento nosso, uns com os outros, e como nós nos comportamos nesse relacionamento um com os outros, na metade dele nos coloca no nosso dia a dia. Como nós agimos no nosso dia a dia. O meu dia a dia do Walter está marcado por cantar louvores ao Senhor, por falar da palavra de Deus? As pessoas que me cercam estão cercadas disso? Porque senão nós vamos sair com um bando de gente legalista querendo apontar quem está usando o seu celular em algum momento, em alguma circunstância.
Por exemplo, eu usei o meu celular durante o louvor algumas vezes, porque eu estava junto com o pastor Clóvis, responsável pela direção do culto, a qual chega pedidos de oração, a qual nós precisamos nos atentar que hora um sobe, que hora o outro, que hora um faz uma coisa, que hora o outro faz, e é um perigo, não é? Eu confesso para vocês que no meu legalismo, no meu orgulho, muitas vezes eu não quero acessar o celular e ver alguma informação. Eu já tentei usar outra coisa. E aí o que acontece? Aqui a gente se atualiza. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós pastores, mas há trabalho. Então nós precisamos estar atentos. Está vendo como que a linha é fina e perigosa? Não adianta nada eu olhar para a questão de excesso de tela e julgar o outro que eu não sei o que está acontecendo e não perceber que o texto está falando do quanto eu desfruto de Deus e da palavra de Deus e dos louvores a Deus e da presença de Deus em tudo que eu estou fazendo. A dona de casa ou o maridão pode estar lavando louça correndo e tão correndo querendo fazer a tarefa rápido para poder fazer uma outra coisa e estar desatento de que Deus está ali com ele. Ele pode orar enquanto está lavando a louça, ela pode orar enquanto está lavando a louça. Estou usando um exemplo simples, que precisa ser aplicado em todas as outras áreas da vida. E então agora, olhando para o texto de forma um pouquinho mais ampla, eu quero colocar para você o contexto geral. A carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um objetivo aqui, quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso em Roma. Perceba a situação desse homem de Deus no desconforto. E ele então encoraja e instrui os cristãos a viverem de forma digna da vocação que receberam de Cristo. O homem preso instrui irmãos em Cristo a como viver como cristãos, a como ter uma vida digna, a como viver a vocação que fomos chamados. Não somos nós, pastores, que trabalhamos as 44 horas da semana, às vezes muito mais, às vezes um pouco menos, que fomos chamados a apresentar as nossas vidas de forma santa, digna, como uma vocação. Todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que decide caminhar com Deus, é chamado a viver uma vida vocacionada, em tudo que faz, inclusive com o uso das telas, inclusive com o uso das mídias sociais, inclusive com os recursos de mídias. Um pouco mais específico, Paulo está abordando aqui, mais especificamente nesse capítulo, sobre a importância dos filhos de Deus andar segundo a luz. É uma exortação, cuidado, atentem-se, cuidado, porque senão vocês vão conhecer a verdade, vocês vão poder andar num caminho de vida, de esperança, mas vocês vão continuar caminhando em trevas, vocês vão continuar aprisionados, sem paz, sem alegria, sem harmonia. É isso que Paulo está exortando, e sabiamente ele nos orienta a aproveitar bem o tempo, a olhar para a nossa agenda, a olhar para aquilo que fazemos e administrarmos isso de forma sábia. Cheios da presença de Deus, podemos vencer os desafios, sejam eles modernos ou não. E então buscarmos a vontade de Deus, evitando comportamentos insensatos. Esse é o contexto geral da carta, e agora no final, esse é o contexto específico desses versos que nós acabamos de ler. Agora vamos esquecer a tela tablet, vamos esquecer a tela celular, e vamos pensar um pouquinho mais. Você e eu temos sido sábios em nosso proceder com o tempo que Deus nos dá, nas coisas que nós estamos fazendo? Seja trabalho, lazer, seja igreja, ministério, seja amizade, nós estamos sendo sábios? O texto ele é muito abrangente. Algumas Bíblias colocam um subtítulo, eu não sei se vocês sabem, que os subtítulos que estão em negritos não estão no original, não é inspirado. Então, é uma tentativa da impressão de quem organizou aqui essa sequência, separar os assuntos. Eu discordo dessa separação que está aqui. O texto ele é muito mais abrangente, está falando muito mais do que o que está sendo colocado como subtítulo. Mas dentro desse contexto aqui, nós estamos sendo sábios? No lar, no trabalho, em casa, na igreja, não é só tela, ainda que nós vamos aplicar muitas coisas sobre tela hoje. Vamos estudar o texto então, separando os 2 primeiros versículos que eu quero colocar em destaque para vocês, e algumas palavras que estão no português e dá para entender. Se lerem outras versões e traduções dá para entender, mas eu quero citar no original para nós. Vede, é uma palavra usada aqui, na maioria das traduções, vede, que significa ver e prestar atenção. Ver e prestar atenção. Nós vivemos em um mundo onde todo mundo agora
que não quer prestar atenção em alguma coisa, que vive uma vida descontrolada, sem limite e recebe diagnósticos dos mais diversos. TDAH é um deles. Discordo também. Vamos estudar um pouco mais, vamos pensar um pouco mais. Ontem nós estávamos viajando, fizemos um bate-volta na casa de amigos, e nós estávamos voltando e o Tomás apagado, o Benício apagado, e nós citamos a palavra gato dentro do carro. O Tomás ama gato e gostaria muito de ter um gato. O Tomás acordou e falou, levantou assim todo zonzo, o quê? Gato? Agora fala para o Tomás, que é um menino exatamente como eu, agitado, intenso, quando ele estiver fazendo alguma coisa que for do interesse dele, dá uma ordem para ele, dá uma tarefa para ele, pergunta alguma coisa que ele não está a fim de conversar, ele simplesmente vai fazer de conta que não está ouvindo, porque ele é uma criança, está nos testando, está nos moldando. Agora você fala nessa mesma situação, vamos jogar videogame? E você vê se ele não presta atenção. Então eu não estou dizendo que não existem diagnósticos, eu não estou dizendo que não existam formações, formas do cérebro funcionar de pessoas diferentes aqui, diferente ali, mas eu estou convicto de que as formas diferentes podem ser usadas por Deus para a glória dele, e todos têm a mesma responsabilidade de ter equilíbrio e domínio próprio. Alguns vão ter mais dificuldades e mais tentações aqui, outros vão ter mais dificuldades e tentações ali. E os medicamentos psicotrópicos, que são os medicamentos psiquiátricos, não podem resolver a causa. Podem, no máximo, resolver ali uma crise, dar uma estabilizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque será que nós, como crentes, nós estamos vendo, prestando atenção na vida que nós estamos vivendo? Vede, preste atenção. Como crente, como Cristo, você está atento à sua conduta, à conduta do seu cônjuge, à conduta dos seus filhos? Vede, preste atenção, estejam atentos, estejam vigilantes. Essa palavra é forte, essa palavra é de atenção, atenção total. A geração de hoje, às vezes eles conseguem fazer algumas coisas no celular e prestar mais atenção do que a gente. Mas quando é algo importante para a gente, nós colocamos toda a nossa capacidade de atenção em algo, porque aquilo é muito importante e eu quero aquilo. Passa na frente de alguém que está assistindo uma série e dá uma enroladinha na frente da TV para você ver se essa pessoa não vai prestar atenção. Passa na frente de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um idoso, de uma criança que está em um jogo do celular e dá uma trombada para derrubar o celular dele. Ou então passa na frente daqueles que gostam de videogame enquanto estão jogando videogame. E você vai ver se a atenção não é rapidamente colocada em você, com raiva, com ira, com descontrole, com insatisfação ou com frustração. Mas o problema é onde nós estamos colocando a nossa atenção. Provérbios 4 ensina que o pai deve ensinar os filhos a prestarem atenção e que os filhos devem honrar os pais prestando atenção. E o texto no original fala que nós devemos prestar atenção com olhos, com ouvidos e com coração. Para prestar atenção com olhos, com ouvido e com coração, eu preciso colocar todo o meu ser, todos os meus sentidos focados. Então, quando nós damos uma ordem ao nosso filho, nós precisamos certificar de que eles estão atentos à nossa ordem. Verificando, filho, repita a ordem que eu te dei. Isso vai mudar e vai fazer com que na sua casa a sua educação de filho seja perfeita? Não. Isso vai fazer com que todas as coisas funcionem redondo? Não. Mas vai fazer com que não entre no extremo caos. Vede, preste atenção, verifique, vigilante. Será que nós estamos fazendo isso? A outra palavra em destaque dos 2 primeiros versículos é andais. Literalmente andar, mas também de forma figurativa. Significa viver ou conduzir-se com um comportamento semelhante ao do cristão. Paulo está chamando a atenção numa geração completamente diferente da nossa, a necessidade de focar a atenção, de ver e andar de forma sábia. Será que nós estamos agindo assim? Ou será que nós estamos olhando mais para a performance? Será que nós estamos olhando mais para a superfície, ao ponto de não nos aprofundarmos e termos os nossos olhos abertos pelo Senhor? Uma outra palavra importante neste verso, insensatos. A palavra insensatos, ela tem a ideia de sem sabedoria,
desprovido de pensamento, de reflexão, é o tolo. E Paulo adverte que o cristão não pode andar como tolo. O cristão não pode andar sem reflexão, ele precisa ser prudente, ele precisa ter discernimento. E nós encontramos discernimento quando nós vemos e prestamos atenção, quando nós avaliamos, refletimos com todo o nosso ser, em tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Como anda a sua vida no mundo digital? Eu não quero que você saia daqui acusado, eu não quero que você saia daqui desmotivado, porque a palavra de Deus não faz isso conosco. A palavra de Deus nos anima, nos tirando de um caminho tortuoso, que leva à desgraça, que leva ao caos, que leva à morte. E a palavra de Deus nos traz a um caminho de satisfação, de vida, de esperança, de paz, de alegria, de cura. A igreja do Senhor Jesus deve proclamar a esperança para o mundo. Eu posso proclamar a esperança para o mundo quando eu ouço a palavra de Deus com os meus ouvidos, com o meu coração e com os meus olhos. Quando eu ouço a atenção de líderes dessa forma, quando eu replico essas verdades dessa forma, com sabedoria, com prudência. A palavra também nos traz, neste mesmo versículo, a palavra sábios. Refere-se àqueles que agem com reflexão, com sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, não é sabedoria popular. Está todo mundo fazendo assim, vamos lá. Todo mundo faz conta para as crianças que têm limite de idade e mente, muda a idade lá e deixa a criança usar aquela rede social que não deveria. Está tudo certo, não está tudo certo, coisa nenhuma. Sabedoria, prudência, santidade, reflexão, avaliação. Nós estamos sendo sábios segundo a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo não está falando de sabedoria humana. O apóstolo Paulo está falando sobre sabedoria bíblica da palavra de Deus. Se você, seja quem você é, pai, mãe, filho, amigo, irmão, e o celular é usado de forma excessiva no lugar errado, está errado sim. Mas eu não estou aqui querendo ser um caça-fantasma de quem usa o celular. Mas eu vou fazer um pedido para vocês, pais. Uma das minhas responsabilidades na igreja, dentro do colegiado, é me responsabilizar por como estão os ministérios das juventudes, desde as crianças até os jovens adultos. Esse é um dos ministérios. Meus irmãos, eu fico apavorado quando eu vejo crianças, adolescentes, jovens e adultos, antes e depois do culto, no celular, ignorando aqueles que estão à volta. Tem uma expressão no inglês que é FUB, que você está me ignorando, você está me trocando, você está me deixando por uma tela, por um celular. E de novo, gente, não tem problema de vez em quando ficar antes ou depois do culto, não é isso, não é legalismo, é o entendimento, é a prudência, é a sabedoria, é o entendimento de forma mais profunda. Aproveitando ao máximo, essa palavra no original, ela nos dá a ideia de redimir, de aproveitar, de comprar o tempo e usá-lo da melhor forma possível. Quando a gente põe a mão no bolso, a gente dá mais valor. Quando a gente põe um dinheiro, um recurso, a gente acaba dando mais valor. Será que nós estamos valorizando o tempo que Deus nos deu? A ideia aqui é de aproveitar o tempo que está sendo perdido, de voltar o tempo que se vai, e então viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra aqui, tempo, refere-se à oportunidade, o tempo específico que pode ser perdido e talvez não dá mais para ser aproveitado. Por fim, os dias são maus. O que significa? Que os desafios são constantes. Os desafios são sempre, a cada dia mais, em cada área, em cada canto das nossas vidas. Então não é só na modernidade. Na verdade, a modernidade, ela revela outros cantos e outras áreas das nossas vidas que nós não estamos vendo, que nós não estamos prestando atenção. Aplicações, seja vigilante, verifique que o seu tempo esteja sendo usado de forma sábia. No seu trabalho, você dá uma enrolada tomando cafezinho? Quantas vezes você sai para tomar cafezinho e bater papo, ao invés de produzir, você está sendo pago para produzir? No seu trabalho, você está sendo sábio, dando o seu melhor, ou você fica dando corpo mole, enrolando e fazendo o trabalho de forma relaxada? Seja o seu trabalho dentro de casa, nos afazeres domésticos, seja o seu trabalho fora de casa, seja o seu trabalho aqui na igreja como ministério do Senhor. Precisamos avaliar se o mundo digital não está trazendo para dentro do nosso mundo, da nossa realidade, um disparate, se não está trazendo para nós um desvalor, uma distorção de tudo aquilo que é verdade. Será que você, enquanto trabalha no seu home office, você assiste séries enquanto está trabalhando?
Faz outras coisas quando deveria estar trabalhando e produzindo? Hora de trabalhar, hora de trabalhar, hora de descansar, hora de descansar, e etc. Será que no seu lazer você tem aproveitado o tempo de forma sábia, aonde você se conecta com as pessoas da sua família, com as pessoas da igreja, ou você tem feito isso de que forma? E na família, como isso está? E você, como administra os jogos? Os jogos te dominam ou você domina os jogos? Você domina as séries ou as séries te dominam? Você domina os filmes ou os filmes te dominam? Você domina o uso do celular e outros aplicativos ou eles te dominam? Teríamos tanto para falar, teríamos tanto para refletir. Mas eu quero terminar dizendo que o Senhor nos chama ao domínio próprio em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O Senhor nos chama a uma esperança, onde nós podemos viver algo melhor do Senhor. Um equilíbrio, uma vida, uma paz. O objetivo todo que nós temos é viver a sabedoria, é viver a bênção de Deus. E você? Você está sendo chamado hoje, eu estou sendo chamado hoje, a ser vigilante, com sabedoria e bom senso, no uso de toda a minha vida, e a então me relacionar mais com Deus, consequentemente mais com as pessoas, no cultivo da sabedoria, de prestar atenção às ordens do Senhor, com olhos, ouvidos e coração. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, ore sobre esse assunto, ore também sobre os assuntos que vão ser colocados agora na projeção, pedidos gerais pela nossa igreja, ore pela nossa campanha, muito importante para a gente continuar a obra do Senhor, e depois eu vou destacar os pedidos de oração em oração, aqueles que chegaram hoje aqui, tá bom? Os demais já foram orados durante a semana, mas eu quero orar com vocês os de hoje. Gaste alguns minutinhos em oração. Senhor, venha nos libertar das amarras do inimigo. Tantas pessoas aprisionadas em tantas coisas que as telas, o excesso de mídias, o excesso de informação tem trazido para dentro dos nossos corações, das nossas casas, das nossas igrejas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, liberta, Senhor, essa mentira. Liberta, Senhor, esse engano. Liberta essa pessoa de todas essas falsidades muito bem colocadas ao ponto de enganar. Se tem alguém aqui aprisionado, ó Deus, nas coisas que são impuras por meio desses meios, liberta dessa desgraça, dessa mentira e desse caos. Se tem gente que tem assistido, visto e acessado coisas boas, mas de forma excessiva, seja como lazer, seja como trabalho ou como qualquer outra coisa, liberta de uma vida marcada pela performance e que nós possamos viver a santidade, a nossa identidade em quem somos em Ti, o nosso valor em quem somos no Senhor, a nossa alegria, a nossa paz vinda do Senhor e não de descargas excessivas de dopaminas ou de quaisquer outras coisas. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de sermos viciados, de sermos dependentes de coisas que não nos preenchem, de coisas que nos esvazia, de coisa que nos deixa fracos, frágeis, e encha-nos da Tua presença, transborda-nos com Teu Espírito pela leitura da Tua palavra, a comunhão com os irmãos, a oração, o culto público, o servir ao Senhor, seja no trabalho, em casa ou na igreja. Em nome de Jesus, Pai, abra os olhos dos pais que estão cegos, distraídos, não estão vendo, não estão percebendo os perigos que estão vivendo. Senhor, usa, Senhor, a vida de nós, pais, na vida dos nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Permita que os nossos filhos usem todos esses recursos maravilhosos com sabedoria, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Senhor, liberta os pais, as mães que estão aprisionados em um mundo performático, ou um mundo de excesso de coisas, ou mesmo de telas, ou de tecnologias. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a graça de olharmos com sabedoria e aproveitarmos o tempo que o Senhor está nos dando. Nos ajuda a separar, ó Deus, o tempo de trabalho, o tempo de lazer, o tempo de edificação, que seja ele todo
em um tempo de exclusividade, mas também enquanto trabalhamos e enquanto servimos e enquanto descansamos. Ah, Senhor, enche as nossas vidas do Senhor, esvazia-nos do mundo mal, da mentira e do engano. Ajuda, Senhor, com que saiamos daqui com desafios práticos de mudanças de vida, seja sobre a performance, seja sobre as pressões, ou seja sobre o uso excesso de alguma coisa. Nos dê o equilíbrio, nos dê a sabedoria, nos dê a prudência. Abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Coloca equilíbrio dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações. Essa paz, essa alegria mentirosa que nós estamos tentando encontrar nesse mundo mal e nessas coisas excessivas. Livra-nos, ó Deus, cura-nos, restaura, livra a gente agora. Cura pessoas aqui agora e encha da tua verdadeira paz, encha da tua verdadeira alegria, na tua presença e no equilíbrio santo do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Quero desafiar você a orar por alguns pedidos que vocês chegaram aqui hoje, então vá, anote aí e vai compartilhando. A irmã Ilete agradece porque Deus protegeu o seu filho na situação de um roubo de carro, graças a Deus recuperou o carro. O William, que está nos visitando, pede pela sua cirurgia, que Deus abençoe, no dia 15 de outubro, vamos orar pelo pastor Josimar e Vanessa, que estão em São Paulo, o pastor Josimar está pregando lá, e pelo nosso missionário César, que tem viajado todas as semanas também, dando treinamentos e pregando. Leve esses pedidos, compartilhe esses pedidos, vamos orando uns pelos outros. E queridos, que nós possamos usar com sabedoria e prudência o tempo que Deus nos dá e nos livremos de tantas armadilhas modernas, principalmente com o excesso de performance, com o excesso de telas, com o excesso de tantas coisas que o Senhor deseja nos libertar. Você está se sentindo vazio? Às vezes você fica com uma fissura que você não sabe como preenchê-la, e você precisa ficar rodando a tela de alguma mídia social ou de um jogo para o outro, ou de uma série para outra, de uma terminando, começando outra. Você está vazio de Deus, eu estou vazio de Deus, porque quando eu estiver cheio de Deus, eu não preciso dessas coisas, eu usarei essas coisas para proclamar a esperança verdadeira, a paz verdadeira que enche. Vamos firmes, juntos, proclamar a esperança para o mundo doente, porque há salvação, há cura no nosso Senhor Jesus Cristo, amém?